Mais pessoas entrando aqui. Então é isso. Sejam todos bem-vindos para mais um encontro e hoje nós vamos partir para um nível maior de conhecimento para o que Deus tem para a nossa vida. Estou aqui deixando o pessoal entrar, sejam todos bem-vindos. Glória a Deus, aleluia! Deixa o povo entrar, entra. Então, nós estamos trabalhando isso aí. Estamos trabalhando isso aí. Em Salmos 8, versos 4 ao 6, a Bíblia diz: quem é o homem para que com ele te importes? É uma pergunta da alma do salmista para o Todo-Poderoso. Quem é o homem, Senhor, para que com ele o Senhor se importes? E o filho do homem? Quem é o filho do homem para que o Senhor se preocupe com ele? Tu o fizeste menor do que os seres celestiais, e o Senhor os coroaste de glória e de honra. É o salmista falando o que Deus tem feito com o homem. O Senhor fez o homem menor do que os seres celestiais, mas acima dos seres celestiais, porque Deus coroou os seres humanos com glória e com honra, aqueles que são seus filhos. O salmista diz: tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés. O Senhor puseste tudo puseste. Então, nós precisamos entender o quê? O que o Senhor nos entregou, gente. Nós precisamos entender o que o Senhor nos entregou. Entenda que a demonstração do reino de Deus se manifesta mediante a exposição de demônios. Então, as pessoas ficam desesperadas. Demônios expostos e expulsos apresentam a chegada do reino de Deus. Então, as situações vão acontecendo em nossa vida e a gente vai se desesperando, mas é Deus tirando de baixo e trazendo para a superfície. Para quê? Para arrumar, para consertar, para refazer. Porque muitas vezes a gente coloca um tapete bonito por cima e transita por cima daquilo, mas por baixo está todo o problema. E com Deus não funciona assim. Então, quando a gente começa a entrar, se reposicionar, na medida em que o Espírito de Deus vai nos atraindo para o que Deus quer fazer, para o que Deus quer revelar, as coisas vão vir na tona. E é tempo da gente ativar a nossa identidade espiritual. É chegada essa nova estação na nossa vida. Existe uma palavra de comando dos poderes que estão debaixo desse céu. Deus deu a nós. É o que o salmista está dizendo nos salmos que nós lemos. Jesus nos deu autoridade. Ele disse: eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. E nada vos causará dano. Ele não está dizendo que o inimigo não vai se levantar. Ele está dizendo que nós temos poder do alto para poder pisar tudo que ele armar. Ou seja, toda a armação dele não está acima de nós, mas sempre vai estar abaixo. Por quê? Porque Jesus nos deu poder para poder pisar essas ciladas, para poder enfrentar todas essas circunstâncias de cabeça erguida. E todo o mal que o inimigo trama contra nós não vai nos causar dano algum. Ah, Luciene, mas olha, o que aconteceu esses dias me abalou demais. Mas não tem a ver com a força do inimigo contra você. Tem a ver o quão você não ativou a sua identidade espiritual. O quanto você não está andando com o teu Deus corretamente. Porque existe um mundo espiritual, gente. E a maioria das pessoas que frequentam a igreja, que não se tornaram espiritual, como disse o apóstolo Paulo aos Coríntios, são pessoas carnais, pessoas naturais, não se tornaram espirituais, elas não têm acesso a esse mundo espiritual. E Jesus nos deu autoridade, nos deu poder sobre esse mundo espiritual. Foi ele que disse. Jesus disse: se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vocês o reino dos céus, o reino de Deus. Entende? Então, para a gente poder compreender numa dimensão maior aqui o que o céu quer fazer com a nossa vida, deixa eu ver aqui quem está chamando aqui, que a Dani está falando ali. Pronto, Dani, já aceitei todo mundo. Então, o primeiro ponto aqui, em primeiro lugar, nós precisamos entender o que significa essa autoridade. Tá, eu começo a andar com Deus e na medida em que eu vou vencendo as batalhas, que eu vou enfrentando as lutas, que eu vou colocando em ordem a minha vida, que eu vou deixando de procrastinar, que eu vou priorizando o meu relacionamento com Deus, Deus vai me dando níveis maiores de autorização para autoridade.
Então, em primeiro lugar, o exercício da autoridade está condicionado à capacidade de sujeição à autoridade. Não tem como você ter autoridade se você não se submete à autoridade que Deus colocou sobre você. E todos aqueles que viveram uma virada de chave na sua vida e se tornaram pessoas que tiveram autoridade, comando, foram pessoas que primeiro foram subordinadas. Pessoas que estavam condicionadas à capacidade de sujeição à autoridade. O próprio Jesus disse: eu não faço nada acerca de mim mesmo. Não falo, não digo nada do que eu quero dizer. Eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas eu não faço nada disso. Não falo. Eu falo o que eu ouço do meu pai, isso eu vos digo. E eu faço o que meu pai me ordena fazer. Então, Jesus está mostrando o quê? Que o exercício da autoridade está condicionado à capacidade de sujeição à autoridade. Tiago, irmão de Jesus, escreveu isso na sua Epístola Universal, no capítulo 4, versículo 7. Ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Muitas pessoas enfatizam só a segunda parte, só a metade do versículo. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas o diabo não foge de quem não está debaixo da autoridade. Então, para poder resistir o diabo, você precisa estar debaixo de uma sujeição da autoridade. Antes de mandar o diabo sair, antes de você ter força para resistir, a Bíblia ordena o quê? Sujeição a Deus. Não estou vendo vocês aqui, estão me vendo aí, gente? Glória a Deus. Entenderam? Compreende isso? Então a pessoa fala para mim: Luciane, eu não quero congregar em lugar nenhum, porque eu fui frustrada aqui, eu sofri ali, eu passei isso aqui, isso. Então, mas assim, você nunca vai ter um nível maior de autorização para a autoridade se você não submeter à autoridade. Não tem como. Porque Deus não vai contra a sua palavra. Deus não pode negar a si mesmo. Ele vela pela palavra dele. A palavra dele está acima do nome dele. Se tem alguém que cumpre palavra, é Deus. Então, para poder expressar autoridade contra Satanás, nós precisamos estar debaixo da autoridade de Deus, gente. Não tem outra forma. Eu vejo muita gente falando: em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não funciona, não vira. Porque para usar o nome de Jesus, tem que ter autorização. Autorização. E essa autorização do nome de Jesus é só para quem é filho. É só para quem se submete ao senhorio de Jesus. Se não nos sujeitarmos a Deus, não podemos expressar a sua autoridade contra os poderes das trevas. Satanás sabe quem de fato tem autorização para a autoridade. Ele sabe. Então, o exemplo disso é só a gente ler Atos dos Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Abra aí a sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, os versículos 13 ao 16, que diz assim: e alguns judeus exorcistas, que eram ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos, ordeno, quer dizer, né, a palavra, esconjuro-vos, eu uso autoridade, por quem a quem Paulo prega. É isso que eles estão dizendo, que eles saiam, que os espíritos saiam. E a Bíblia diz: os que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, um judeu, que era sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: olha o diabo falando, os demônios falando: eu conheço a Jesus, eu também sei quem é Paulo, mas e vós, quem sois? E a Bíblia diz: e o possesso de espírito maligno saltou sobre eles, subjugando-os, a todos eles, os 7 filhos. E de tal modo que prevaleceu contra eles. A palavra prevalecer quer dizer o quê? Que tinha mais força que eles, que tinha mais controle que eles, que tinha mais poder, mais autoridade do que eles. E o que fez a Bíblia? O que a Bíblia diz? Que desnudou eles, desnudos e feridos, quer dizer, arrancou a roupa deles, bateu neles. O que esses homens fizeram? Fugiram, escaparam. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 13 a 16. Então, Jesus nos mostra que sem autorização não adianta, porque o reino das trevas sabe quem é autorizado. Jesus deu aos discípulos autoridade para poder expulsar demônios. Aos discípulos. Por quê? Porque os discípulos andavam com ele, se submetiam ao seu senhorio. No nome de Jesus, os discípulos faziam maravilhas.
Leia Mateus capítulo 10, versículo 1. Marcos capítulo 16, versículo 17, que a Bíblia diz, e os demônios deviam se sujeitar a tal autoridade. Eles se sujeitavam. Os discípulos voltaram, você vai ver em Lucas capítulo 10, que eles voltaram com o relatório que Jesus mandou eles ir de 2 em 2 em cidades e aldeias. Eles voltaram com o relatório dizendo assim, Senhor, mestre, no teu nome os espíritos saem, nos sujeitam. Então os discípulos receberam autorização. E os discípulos sabiam que o poder estava no nome de Jesus e não na autoridade deles. Não era algo próprio, é o nome de Jesus. Em certa ocasião, os discípulos declararam, né, Senhor, os próprios demônios se submetem pelo seu nome. Lucas, capítulo 10, versículo 16, se eu não me engano. 17, aliás. Agora, vamos pensar. Se a autoridade de expelir demônios, Luciene, provém do nome de Jesus, e foi isso que os filhos de Seva fizeram, ou tentaram fazer, por que não funcionou com eles? Porque se a autoridade está no nome de Jesus, e os filhos de Seva usaram o nome de Jesus, por que não funcionou? Por quê? Eles foram para cima, foram usar o nome de Jesus. Mas o que foi que o Espírito respondeu? A resposta está nas palavras do demônio. Eu conheço a Jesus e também sei quem é Paulo. Olha só. Eu reconheço a autoridade que há no céu, na terra e debaixo da terra no nome de Jesus. E eu sei para quem que ele deu autorização. Eu sei quem é Paulo. Paulo é autorizado. Mas e vós? Quem sois? Ou seja, vocês não têm autorização sobre nós, não. E respondeu o próprio demônio. Foi o diabo falando, os demônios falando na boca daqueles homens. Em outras palavras, ele alegou conhecer quem é quem no reino espiritual. Ele mencionou, tanto como Jesus como Paulo, o que tem o poder e o que tem autorização. O espírito maligno deixou muito claro, gente, que não reconhecia aqueles exorcistas ambulantes. A capacidade de refletir a autoridade no nome de Jesus não é para qualquer pessoa. É só para quem se submete, é só para quem se rende. E nós estamos vivendo, assim, uma época muito difícil, sabe, gente? Muito difícil. Eu posso falar, né, porque eu lido com gente todos os dias, eu viajo bastante, estou no meio de gente o tempo todo. E o que eu mais escuto são pessoas que não querem se submeter à autoridade. Gente que fala mal de liderança, porque não concorda. Esses dias alguém me abordou e falou assim, ô, Luciene, o que você acha daquele profeta lá, aquele cara lá, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu disse, olha, gente, eu vou dizer para vocês, eu não faço a obra que ele faz, né? Ele visita, ele dá sopa no meio da rua, ele anda no meio dos mendigos, ele ora pelo povo, ele leva para tomar banho, ele dá comida. Mas ele é um falso profeta. Eu não sei, nunca profetizou para mim, né? O que ele anda fazendo por aí, eu não sei. Mas, assim, Deus não me colocou na posição de condenar ele. Então, assim, esse tipo de palavreado, esse tipo de conversa, para mim, não funciona. Não gosto. A pessoa chega para poder abordar esse tipo de assunto, eu caio fora. Por quê? Porque se ele tem autorização de Jesus, e eu estou falando mal dele, o que eu estou fazendo? Eu estou ferindo o princípio da palavra de Deus. Eu posso não concordar com algumas coisas dele, mas isso não me dá autorização para poder falar que ele é um falso, que ele não é de Deus, e essas coisas que a gente ouve por aí. Assim também é na igreja. As pessoas estão ali, mas não concordam com o líder. Então, tudo que o pastor fala, a pessoa retruca. Ela pode não falar na frente dele, mas fala mentalmente. Fala no coração. O que ela está fazendo? Ela está ferindo a autorização que essa pessoa recebeu de Deus. Já falei com vocês aqui, é sobre Ana. Que quando Ana estava passando a pior humilhação da vida dela, porque se deparou com os parentes, com as pessoas que viram que mais um ano ela estava lá e não gerava, e Penina tinha mais um filho para apresentar, e Penina perseguia ela foi para o templo para orar, para derramar seu coração. E o que ela se deparou? Com um sacerdote que julgou ela, falou que ela estava bêbada. Ela poderia ter usado toda a raiva que ela estava sentindo e ter dito para ele, você não é crente coisa nenhuma, você não é pastor coisa nenhuma, você não é sacerdote coisa nenhuma. Mas olha o que Ana respondeu, com respeito. Por quê? Porque não tem a ver com Eli, tem a ver com o sacerdote Eli, a autorização que ele carrega.
Isso é sério, gente. Porque eu estou vendo muita gente sofrendo, né? Porque a desonra rouba a recompensa. Se você não honra o que a pessoa carrega, ela tem uma capa sobre ela. Não é ela, é o que está sobre ela. Mas ela está fazendo errado. Deus vai tratar com ela. Você acha que não? A Bíblia diz, que nós temos que vigiar com o que a gente deseja, né? Muito bom você desejar psicopata, você querer ser líder, isso é viável, é importante, é bom. Mas saiba que vai ser muito rigoroso o julgamento para esses que estão na frente. Então, Deus julga, Deus trata com as pessoas. A pessoa pode achar que está fazendo, que está ganhando vantagem, que está passando todo mundo para trás, ela pode ser um charlatão, pode estar passando a mão no dinheiro. Deus está no trono, gente. Vocês estão malucos? Deus vê tudo. Não tem nada, não passa uma folha, não passa um mosquito diante dos olhos desse Deus sem que ele não saiba. Não existe coisa alguma escura para ele. As trevas e a luz para Deus é a mesma coisa. O que está em cima, embaixo, no fundo, é tudo a mesma coisa para ele. Eterno não é só o que não tem começo, não tem fim. Eterno é o que sabe tudo, é o que tem tudo diante do seu controle. Passado, futuro e presente para Deus é a mesma coisa. Então, eu não posso limitar minha mente no meu raciocínio lógico, né, para ferir com as palavras ou com o pensamento pessoas. Eu não concordo com muita coisa. Tem coisa que eu acho, assim, bizarro. Não concordo. Mas eu não uso as minhas palavras para depreciar, porque aquela pessoa tem uma capa. Então, eu não vejo o ato dela, eu vejo o que ela carrega. E ela vai pagar um preço muito caro. Ela vai passar no tribunal do Todo-Poderoso. Então, é Deus que vai tratar com essa pessoa, porque Deus trata. 23 anos de caminhada, eu tenho visto Deus tratar, e Deus trata. Falei para meu esposo esses dias, né? Quantas igrejas que estavam no auge, né? Na minha época, assim, que pastores, profetas, que bum, aquela explosão, e era multidão, e carregava a gente, aquele negócio, aquela loucura. Cadê? Do mesmo jeito que subiu, vum, desceu, bum, sumiu, desapareceu, ninguém nem sabe. Sumiu do mapa, não sabe se morreu, se está vivo, porque Deus é Deus, o Senhor de todo o universo. Todo o universo. Ele que criou tudo com o poder da sua palavra. Não adianta, irmão. Então, nós precisamos saber qual é a nossa parte. Eu não concordo, mas eu não abro a minha boca para falar bobagem. Por quê? Porque aquela pessoa carrega uma capa. Então, os ambulantes usaram o nome de Jesus, mas não tinha autorização. Qual é o motivo? O motivo é muito óbvio. Só pode expressar a autoridade desse nome quem primeiro se sujeita a ele. Se sujeita. E se sujeitar a Jesus é sujeitar a sua palavra. Ele diz: nisso eu saberei que vocês me amam. Como Jesus? Se vocês obedecerem, praticarem a minha palavra. Então, a palavra de Deus diz o que para você? Para mim, para nós? Que nós temos que nos submeter, nos sujeitar a Deus, à vontade de Deus, à palavra de Deus. Porque quem se sujeita ao senhorio de Jesus recebe autorização para a autoridade. Então, talvez você está lidando com questões espirituais, guerras espirituais, e você não está vendo resultado, porque essa chave tem que virar na sua mente. Porque qualquer conceito de autoridade espiritual inerente à própria criatura é equívoco, é equivocado. Não tem a ver comigo. Não tem a ver com ele. Tem a ver com o que Deus colocou sobre mim e colocou sobre ele. Então, eu vejo pessoas se gladiando, pessoas que pegam o microfone para mostrar um que pode mais que o outro. E eu fico olhando dizendo assim, gente, essas pessoas, meu Deus, que coisa feia. Ficar disputando lugar, ficar brigando por causa de posição, um querendo parecer mais que o outro, com Jesus olhando, com Jesus na casa. Um querendo mostrar quem é maior, quem é melhor. É complicado. Complicado. O Novo Testamento, a palavra básica para autoridade vem do grego. Quer dizer, rexousia, que transmite o significado de poder. É algo que é direito, que é legítimo. É liberdade para poder agir. É esse sentido. É liberdade para poder controlar, possuir, para poder usar. Mas existe também a aplicação da palavra do namis,
que o significado da palavra dunamis denota especificamente ou especialmente habilidade ou força física, força do braço, que não tem poder e nem pode operar no mundo espiritual. Porque a minha língua, o meu pensamento lógico, meu pensamento negativo, minhas palavras ruins, falando, querendo agir pela minha força, pelo meu braço, não pode ultrapassar o mundo natural. No mundo espiritual, não funciona dunamis. Os demônios não temem, nem agem, nem respeitam dunamis, força física. Esses dias eu vi uma pessoa expulsando um demônio e a pessoa batia na... Eu falei, mas por que você está batendo? O demônio saía, mas força física, bater na pessoa não vai expulsar o demônio. O demônio não vai sair dela. E a pessoa ainda brincou, falou assim, usou as palavras assim, se não sai, em nome de Jesus, sai na porrada. Eu falei, Jesus amado, tem misericórdia aqui. Como assim? Força física não tem acesso, não fere, não passa do natural. Não importa quanto dinheiro nós tenhamos no banco, quantas pessoas influentes nós conhecemos. Não muda nada, nada. No mundo espiritual, as hostes da maldade tremem diante de um homem e de uma mulher cheia do Espírito Santo. E eu vou repetir. As hostes da maldade, dominador das trevas, do mal, as hostes das trevas tremem diante de um homem e de uma mulher cheio do Espírito Santo. E a autoridade legítima vem pela habilitação do Espírito Santo. Nada é possível, gente, sem a habilitação do Espírito Santo. Então, o que nós precisamos entender aqui essa noite? Que a autoridade espiritual é entregue aos que obedecem a Deus, que se sujeitam à sua vontade. Você já leu Hebreus, capítulo de número 5? Hebreus, capítulo 5, e os versículos 8 e 9. Abra aí a sua Bíblia, acho que é 8 e 9. Hebreus, capítulo 5, versículos 8 e 9. Sabe o que está escrito? E Jesus ele aprendeu obediência. O Filho de Deus aprendeu obediência, ele aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que obedecem. Obedecem. Nós precisamos entender isso aqui. O sofrimento nos ensina a não errar o mesmo erro. Molda nosso caráter. Nos leva à convicção da importância da obediência. Se o Filho de Deus aprendeu a obedecer com as coisas com que sofreu e foi aperfeiçoado, imagina nós. Ele se tornou o quê? O autor da salvação. Para quê? Para que todos os que obedecem possam também seguir seus caminhos, seguir sua estrada, ser aperfeiçoado. Então, como que eu posso ter autoridade espiritual? Como que eu posso ter esse acesso? Já está à minha disposição. Entreguei a minha vida para Jesus, eu sou cristã, estou na igreja, sirvo ao Senhor, amo a Jesus, mas ainda não entendi como é que eu posso ter acesso a essa autoridade espiritual. Bom, primeiro nós precisamos obedecer à vontade do Pai. Nós temos que obedecer à vontade do nosso Pai Celestial. Porque todo aquele que faz a vontade de meu Pai, Jesus disse, que está nos céus, este é o quê? Meu irmão e minha irmã. Esse é minha mãe. Interessante, né? Interessante isso. Porque Jesus revelou que é necessário obedecer para poder pertencer à família de Deus. Sem obediência, nós não somos filhos, nós somos bastardos. Mateus capítulo 12, versículo 50. É necessário obedecer à vontade de Deus para que nós possamos pertencer à família de Deus. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, Jesus disse. Como eu ouço, assim eu julgo. E o meu juízo, meu julgo de vocês é justo. Por quê? Porque eu não busco a minha vontade. Estou aqui fazendo o que eu quero. Mas a vontade do Pai que me enviou. João capítulo 5, versículo 20. Pois eu desci do céu, Jesus falando, não para fazer a minha própria vontade. Isso aqui é uma palavra de Deus para alguém aqui. Porque muitas vezes a nossa vontade impera. O que nós queremos está na frente. Isso atrapalha de nós vivermos em harmonia com o que Deus quer revelar.
Olha o Filho de Deus nos ensinando, Jesus falando. Eu desci do céu, não foi para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João capítulo 6, versículo 38. Então, a minha comida, Jesus disse, é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Interessante, né? Jesus falando isso para os discípulos, depois que viu, os discípulos viram Jesus conversando com a mulher samaritana em João capítulo 4, versículo 34. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Ou seja, eu só consigo me sentir realizado, satisfeito, quando eu estou fazendo o que Deus me mandou fazer. Quando eu estou em harmonia com a plenitude da vontade de Deus. Por isso que Paulo disse aos Filipenses, capítulo 2, versículo 2 ao 11. É interessante demais esse texto. Porque se tem uma palavra que define obediência, é essa. É uma definição de obediência. Ele diz que, sendo em forma de Deus, não teve usurpação por ser igual a Deus. Mas ele esvaziou-se a si mesmo, tornando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Essa palavra humilhar-se quer dizer que ele se aniquilou. Aniquilou sua vontade, seu desejo, o seu querer, tudo dele, ele tirou de si mesmo. Sendo obediente até a morte e morte de cruz. Maldito todo aquele que subir no madeiro. Ele se fez maldito, porque essa era a vontade do Pai. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, Paulo dizendo aos Filipenses. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o primeiro passo para você poder ter acesso à autoridade é obediência. Eu não estou compreendendo, gente. A compreensão pode esperar, a obediência não. Não, mas é porque eu não entendi. Deus mandou eu fazer isso, se foi realmente o Senhor que mandou. Você sabe que foi Deus, não demora mais, não se delonga mais, vai de uma vez. Porque não foi ainda, pelo amor de Deus. É porque, sabe, é porque a gente fica esperando explicações, fica esperando ter o GPS completo. É eu pregando, né? Eu estou pregando, de repente o Senhor me dá uma palavra. O Senhor me diz assim, eu estou olhando para uma pessoa, estou pregando, estou olhando para aquela pessoa, e o Senhor me diz assim, o sapato. Fala para ela do sapato. Aí eu vou falar o sapato, mas como assim o sapato? Se eu não falo, minha filha, Deus me mostrou um sapato, eu simplesmente não vou saber o que Deus quer falar. Eu preciso confiar, ter a plena certeza que o Deus que começou a falar, me mostrar, ele vai descortinar a revelação. Então, Deus não me fala, é isso. Não, ele me dá uma palavra. Ele me diz uma coisa. Se eu tiver coragem de dizer assim, essa irmã aí, minha amada, Deus me mostrou um sapato. Na hora que eu digo isso, abre o telão e o Senhor toma a minha boca e começa a falar com a pessoa. Assim. As pessoas ficam assim para mim, meu Deus, que coisa tremenda. Não é de mim, é dele. Mas por quê? Porque eu confio, porque eu tenho convicção. Outra vez chegar para poder pregar num congresso e o senhor me falou, diga para o pastor aqui que o teto, fala para ele que você está vendo o teto. Eu olhei para a cara do pastor, olhei para o teto, olhei para a cara do pastor. Falei, pastor, olha aqui para mim, pastor. O pastor olhou para ele, eu estou vendo o teto. Quando eu disse, eu estou vendo o teto abriu assim, e o senhor me mostrou que ele estava devendo, e a igreja não veio com ele para poder pagar o teto, não daquela igreja, da sede, mas de uma obra que eles estavam fazendo lá na África. E o pastor estava com o coração triste, porque não estava conseguindo concluir a obra lá. E aí o senhor me diz, diga para ele, que hoje eu levanto o recurso. Tem alguém aqui dentro dessa igreja que vai dar para ele o recurso. Depois, no final, levantou o rapaz com uma oferta de 30 mil reais e deu para o pastor, e ele testemunhou. Mas vem cá, eu não tive essa revelação completa. O senhor só me falou, falar para ele do teto. Se eu não falo, tenho que falar. Então, entenda, gente, que a obediência pode esperar, a explicação, aliás, pode esperar, a obediência não. Então, se você quiser ter acesso à autorização para a autoridade, você precisa obedecer. Quando você obedece, você se submete, Deus vai te dar
capacidade para fazer coisas que está fora do seu poder, que está acima da sua alçada, porque é Ele que faz, é Ele que capacita, é Ele que vem sobre nós com a tua glória, com o seu poder e faz com que aconteça o impossível. É do Senhor que vem isso. E segundo, para poder ter autorização para a autoridade, nós precisamos honrar quem Deus levantou, gente. Peraí, deixa eu abrir aqui pela madrugada, meu pai amado. Cadê o controle do meu ar, gente? Tô morrendo aqui, gente, pelo amor de Deus. Me levou daqui. Nós precisamos o quê? Honrar quem Deus levantou. É o segundo ponto. Se você quiser ter autorização para a autoridade, nós precisamos, eu e você, nós, servos de Deus, precisamos honrar quem Deus levantou. Por quê, Luciane? Porque você ativa a sua espiritualidade quando você encontra e se conecta com as pessoas certas. Eu já falei isso várias vezes, mas eu vou repetir. Paulo encontrou Barnabé, que foi para ele um instrutor. Sabia? Paulo, ele era poliglota, era fariseu, sabia tudo da lei, mas não sabia da graça, não conhecia Jesus. E quem é que foi ensinar para ele? Quem foi que foi instruir ele? Barnabé. Foi Barnabé que levou Paulo para o seu próximo nível. Veja aí Ruth, que estava sentenciada, ela era uma moabita. Os moabitas estavam sentenciados até a 10ª geração. Maldição, o próprio Deus amaldiçoou os moabitas. Mas Ruth se encontrou com Noemi. E quando se encontrou, ela não deixou Noemi, ela grudou. Ela disse, eu não vou deixar você, eu não vou. Não me insista, não enches. Não lute para que eu te abandone, porque eu não vou, eu estou decidida, eu vou contigo. O que aconteceu com ela? Deus honrou ela de maneira que ela encontrou o seu povo. Que povo? O povo de Deus. E quando ela encontrou o povo de Deus, ela encontrou o próprio Deus. Por quê? Porque a maldição foi tirada. E essa Ruth está na genealogia de Jesus. Olha o que acontece quando você se conecta com as pessoas certas. Jesus se encontrou com João Batista, gente. Naquela mesma época, Jesus viajou da Galileia para o Rio Jordão, diz a Bíblia. E foi ao encontro de João Batista. Por quê? Porque Jesus queria que João Batista o batizasse. Aí você lembra do que João falou? João disse, não, eu não vou batizar o senhor, não. Eu é que devo ser batizado pelo senhor. É o senhor que vem a mim pedindo que eu te batize? Está errado esse negócio, Jesus. O senhor é antes que eu, o senhor é maior que eu, o senhor é o filho de Deus. O que Jesus respondeu para ele? Olha para você ver como é importante isso aqui. Mesmo Jesus sabendo que era maior que João, Jesus sabe que é maior que João. Mas o que ele respondeu? Deixa as coisas como estão por agora. Devemos fazer tudo o que é exigido por Deus. Palavra de Jesus. Então, depois de ouvir isso, João concordou em batizar Jesus. Por quê? Porque somente quando nós nos comunicamos, nos conectamos com as pessoas certas, é que podemos ir para onde Deus quer nos levar, gente. Marcos capítulo 1, versículos 9 a 11. Lucas capítulo 3, os versículos 21 a 22. Então, você precisa entender que se você quiser obter autoridade espiritual e ativar sua identidade espiritual, você vai ter que se sujeitar à vontade de Deus e receber da mão de alguém a chave do seu ofício. Por quê? Porque muitos querem se submeter, muitos não querem, aliás, muitos não aceitam se submeter ao tempo do preparo, ao tempo do treinamento. As pessoas me perguntam, como foi que você se tornou missionária? Apanhando do meu pastor. Ele me perseguia, ele me maltratava, ele falava coisas terríveis para mim, ele me chamava de analfabeta, ele dizia que eu não sabia falar. A forma como ele lidou comigo, hoje, a maioria das pessoas não ficam, sai fora. Então, não é sair, é saber se você tem que sair. Porque, às vezes, pode usar uma pessoa difícil para poder treinar você para o seu próximo nível. Você vai receber da mão de alguém a chave para o seu ofício. Quer que eu te digo? Essa pessoa vai pegar no seu pé, essa pessoa vai te esticar, porque através de toda essa estrutura de solidez, de persistência, de pagar preço na mão dessa pessoa, é que você vai ter capacidade de poder ir para a próxima fase, um novo nível de capacidade e de habilidades. Então, muitos não querem submeter esse processo. Muitos querem o caminho da facilidade, da praticidade, do planta hoje para colher amanhã. As pessoas não aceitam o processo.
Não aceita o período da obscuridade, da solitude, do criar raízes, como cedro do Líbano, né? Vou pregar agora no Acre, e o tema é Salmos 92, verso 12, que fala que o justo ele crescerá como palmeira, né? O seu crescimento. E as suas raízes é como o cedro do Líbano. Do Líbano. É interessante porque o cedro do Líbano ele cresce nos primeiros 4 anos 1,5 m para baixo. E só depois de 4 anos é que ele cresce para cima. É que ele começa a aparecer no solo. Então, quem passa por aquele terreno ali, nem imagina, nem sabe que ali tem uma raiz que está crescendo. Por quê? Porque hoje o crescimento é tão superficial que na primeira tempestade desaba a casa, acaba a pessoa, morre, acaba o crente, sai da igreja, fica magoado, fica de bico. O que nós precisamos entender, gente? Que para poder receber um nível de autorização para autoridade, nós precisamos ser preparados. Precisamos nos submeter ao treinamento. Ser submissos, subalternos. Saiba que submissão é direito para ser protegido. Salomão disse em Provérbios que os muros não limita o acesso, mas protege a cidade. Existem muros que é para guardar você, que é para proteger você. Então você fica vendo a submissão como aquilo, né? Rendição, né? Como a palavra que tem sido tão depreciada hoje, né? Na boca das pessoas. A pessoa pensa, quando fala de se render, a pessoa pensa no bandido. Que a polícia fala, você está preso. E ele fala, eu me rendo. Que não tem nada a ver com a palavra no seu sentido original. A palavra render-se quer dizer você se entregar àquele que pode tomar o controle e te levar para um caminho perfeito, para um caminho que vai te levar ao resultado exponencial, grandioso. Então eu me rendo a Deus porque eu sei que Ele tem o melhor para mim. Eu me submeto a quem Deus levantou sobre a minha vida, porque não tem nada a ver com Ele, tem a ver com o que Ele carrega, o que Deus vai usar Ele para fazer em mim. Quantas pessoas diziam para mim, sai dessa igreja, menina, até porque a igreja que eu me converti, mulher não podia pregar. E Deus me chamou para pregar. E eu dizia assim, é muito fora da lógica isso aqui. Porque o senhor me chamou para pregar, mas o meu pastor não deixou pregar, não. Mulher não pode pregar aqui. Como é que eu vou pregar? E o senhor me dizia, mas não é para você pregar, é para você estudar. É para você aprender com ele. Vai chegar a hora de você pregar. Agora é a hora de você estudar. Então, o conhecimento que a igreja me passava era muito bom, era muito forte. Mas eu não tinha que receber para pregar. Eu tinha que receber para ser forjada, para ser preparada. Eu estava recebendo da mão daquela pessoa de vício a chave para o meu ofício. Porque hoje eu pego cada igreja, vocês não têm noção. Eu vou pregar nas igrejas onde tem aquelas pessoas atrás de mim, batendo papo, conversando. Tem gente que vai para a igreja pensando que vai para o shopping, vai para a praça, vai sei lá para onde. E eu tenho que ser firme. Não tenho medo de cara feia. Não estou nem aí para quem está me olhando com o olhar, me reprovando. Tem gente que não aguenta isso. Tem gente que, se chegar no púlpito e ver alguém olhando para ela com cara de deboche, a pessoa se desestrutura. Ah, eu não quero pregar mais, porque... Que isso? Não. Para mim é ótimo que quanto mais as pessoas me menosprezam, mais a glória de Deus desce. Quanto mais as pessoas não me dão nada, olham para mim e falam, essa menina aí, essa bonequinha aí, essa mulher toda arrumadinha aí, aí a igreja vira de ponta cabeça, e aí depois ficam as pessoas dizendo, meu Deus, o que foi isso? O que aconteceu aqui? Passou o furacão aqui que encheu os crentes, batizou os crentes, levantou. O que aconteceu aqui? Que não tem nada a ver comigo, tem a ver com o que eu carrego. Mas eu preciso ser convicta. Porque cara feia tem, gente que me reprova com o olhar, gente que quer me comer com o olhar, sabe? Que quer, assim, destruir a mensagem por me reprovar. Eu não tenho medo nada disso. Não tenho medo nenhum, não tenho nada. Eu peguei o microfone com tanta convicção, porque eu fui forjada para chegar até aqui. Eu não caí numa quinta-feira aqui, sabe? Não desci aqui de paraquedas. Eu vim numa trajetória doída, de sofrimento, de percas. Por isso que Paulo disse, ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Então, quando eu olho para as minhas marcas, eu sei o que eu tenho que temer. Temer a Deus, que pode matar seu corpo e lançar sua alma no inferno. Não o homem que só pode ferir você por fora.
Então, eu não me preocupo, sabe? Esse final de semana mesmo, eu ministrei numa igreja que as pessoas não me conheciam, foi por uma indicação de um pastor que me viu pregando há uns anos atrás, inclusive me levou para pregar quando eu, é, ele dirigiu uma congregação. No ano de 2012, ele me viu pregando. Mas as pessoas hoje têm rede social, mas a rede social mostra muita coisa fictícia. É uma embalagem bonita, mas quando a pessoa pega o microfone, é nada daquilo. Nada daquilo. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça, gente, nós estamos vivendo a era da aparência. Então, a pessoa tem muito like, a pessoa tem muita visualização, a pessoa tem muito seguidor, mas não tem unção. Não tem graça de Deus. Esses dias eu fui indicar uma pregadora para uma pastora e ela falou para mim assim: ai, menina, mas ela não tem seguidor, né? Eu falei, como assim? Não, a rede social dela é fraca, né? Eu falei, eu não tô entendendo, não. Eu comecei a me fazer de tonga, assim. Eu acho que eu não entendi o que a senhora falou. Como é que é? Ela, os vídeos, ela, né? Eu não vi nada assim demais. Pastora, se eu tô indicando é porque eu conheço. A mulher vai dar lugar para o Espírito Santo, que ela é forjada pelo Senhor. Leva que a senhora vai gostar. Depois que a pastora levou, ela, até hoje, não pode me ver que ela me agradou. Essa menina, que culto foi aquele? Meu Deus do céu. Fechei outra festa com ela. Menina, fechei outro congresso com ela. Menina, aquela menina é boa, de que ela, não sei onde, não sei onde. Por quê? Porque tem gente que não está preocupado com visualização, está preocupado em aparecer na rede social. É gente do quarto, do secreto. É gente do monte. Gente que sabe ainda que quanto mais de Deus recebe, mais de joelho tem que andar. Hoje eu tenho uma mídia social, porque eu tenho pessoas que trabalham comigo. Porque se fosse por mim mesmo, enquanto eu estou com vocês aqui, foi colocado um vídeo lá, é postado coisa lá. Porque não sou eu, são pessoas que trabalham, que fazem acontecer. Porque o meu negócio, gente, é ciclo de oração. Meu negócio é acordar cedo para poder orar, ler Bíblia, investir no meu conhecimento, andar com Deus. Que é isso que vai me dar estrutura para que eu possa deixar um legado para minha casa, para os meus filhos, para vocês que são meus alunos. Então, não vai por esse caminho, que esse caminho é ilusório e é momentâneo, é instantâneo, é miojo. O segredo para ter autorização para autoridade é esse: obediência e se conectar com as pessoas certas. Ah, mas o meu pastor é muito rígido. Glória a Deus! Porque ele está preparando a sua estrutura para as caras feias que você vai encontrar amanhã. Porque se não fosse meu pastor, eu não ficava, não, gente. Tem gente que me recebe no aeroporto me reprovando. Ah, você que é a pregadora? Hum. E daí? O que eu faço? Aí eu fiquei, amor, eu não vou pregar porque me olharam feio, porque disseram, que irmã, eu sei de onde eu vim, eu sei que eu paguei de preço para chegar até aqui, eu vou lá e faço o que Deus me mandou para fazer. Depois vem, pô, querer tirar foto, me abraçar, eu trato todo mundo bem, mas eu não sou levada por elogio. Porque quem é embriagado por elogio, suporta a crítica. Então, eu hoje aprendi com Jesus que se me elogiar, eu vou continuar. E se me criticar, eu não vou parar, eu vou continuar do mesmo jeito, porque meu negócio é com o reino, é com o céu. Só que essas coisas só acontecem se você entender, pelo poder da palavra, quem você é no reino de Deus. Então, toda palavra depreciativa que falaram sobre você, que pensam de você, nada disso tem efeito na sua vida se você entender quem você é em Deus. O que te aconteceu, as percas que você teve, as humilhações que você enfrentou, as frustrações, o que te roubaram, o que fizeram, só serviu para o seu progresso. Se você entender, se você entender, na perspectiva de Deus, quem você é para Ele. Quem você é para Deus? Você é filha, você é filho. Então, o filho quer agradar o pai. O filho quer honrar o pai. Jesus honrou o pai e ele está nos ensinando. Se você quer ter um nível maior de autoridade, honra o pai. Faz para Deus, glorifica a Deus. Ah, mas eu estou sendo muito pisada, muito humilhada. Olha, lá na igreja ninguém me dá oportunidade, sabe? Minha pastora não me vê, não sei o quê. Glória a Deus! Porque quem vai tirar você de trás das malhadas é o Senhor. Quando chegar a sua hora, minha irmã, fica tranquila. Se preocupe em encher teu vaso.
Se preocupe em estar cheia do Espírito Santo. Porque quando chegar na tua vez, você vai ser um José diante de Faraó. Saiu do presídio, mas não é presidiário. Você está no lugar errado. Você foi parar lá por um propósito. Mas você sabe que você não é presidiário, José. Quando chega na presença de Faraó, abre a boca, o Egito fica assim, ó. Hã? Quem é esse homem? Oh, Faraó disse: acaso acharíamos um homem como esse? Tu é o homem. Você é o cara. Por quê? Porque ele passou 13 anos de perca, humilhação, de calúnia, de injustiça, mas não se deixou ser destruído por nada daquilo. Quanto mais perseguia ele, mais ele investia no relacionamento com Deus. Quanto mais injustiçava ele, mais ele botava a mão e Deus abençoava. Mais ele fazia as coisas acontecer. Carcereiro abandonou o cárcere, ele falou: cara, tá aqui a chave do cárcere, se precisar de mim, você manda me chamar, tá? Pode tomar conta de tudo. Só quem sabe quem é, gente, faz a diferença. Por quê? Porque é diferente. Você só pode fazer a diferença se você se tornar diferente. Seja indiferente ao que está acontecendo com você. Seja indiferente às circunstâncias. Ignore as palavras malditas que lançaram contra você, os olhares de gente que te reprova. Seja indiferente a tudo isso. E se apegue com unhas e dentes a essa palavra. Essa palavra. Esses dias uma vizinha da minha mãe perguntou para minha mãe: a Luciene fez aula de etiqueta? Minha mãe falou: acho que não. Não, porque esses dias eu vi um vídeo dela e ela gritava aqui na rua, ela falava tão feia a palavra, o palavreado dela era tão horrível. E eu vi ela falando esses dias, eu falei assim, meu Deus, o que aconteceu com essa menina? Minha mãe falou, ela aprendeu a falar com a Bíblia. A minha aula de etiqueta foi aqui, ó. Horas e horas lendo essa palavra. Mesmo sem entender nada. Eu lia, relia, e dizia, não entendi nada. Mas amanhã eu vou ler de novo. Lia, relia, entendia nada. Amanhã eu vou ler de novo. O poder que o homem tem é o poder de perseverar, persistência. Quando você persevera, você está cavando. Você sabia que Jacó, ele cavou o poço que a mulher samaritana encontrou com Jesus? A herdade que Jacó deu para os seus filhos? Aquele poço. Jacó demorou 21 anos para construir, para cavar. No deserto, né? Todo mundo passava e dizia assim, o Jacó está fazendo aí? Estou cavando um poço. É deserto, Jacó, aqui não tem água, não. Ele dizia, vocês pensam que não tem água. Mas o Deus que eu sirvo, ele faz água aparecer, faz água brotar. E tudo que eu tenho para poder cavar é no deserto. Eu não tenho um lugar para poder cavar, tem que ser aqui. É aqui que Deus me colocou, é aqui que Deus me plantou. Então é aqui que eu vou fazer a diferença. É aqui que eu vou me tornar diferente. É aqui que eu vou produzir. É aqui que eu vou crescer. É aqui. E com 21 anos de idade, o poço tá lá até hoje, gente. Demorou 21 anos para cavar. Se passaram milhões de anos. Mil e mil anos se passaram. E o poço está lá até hoje. Por quê? Pela perseverança. Então, persevere em nome de Jesus. Porque Deus quer te dar um nível maior de autoridade. A autoridade vem pelas lutas que nós vencemos. O nível de autoridade aumenta pela perseverança que temos. Então, não é sair da igreja, mudar de igreja. É? A não ser que você perceba que aquele lugar ali, de fato, está minando a sua vida com Deus. Por quê? Porque não sai nada do altar. Porque quem prega lá não tem nada de Deus. Aí sim, a Bíblia me ensina, a Paulo falando, que eu não devo beber dessa água, que eu não devo estar debaixo desse tipo de liderança, porque não é líder para Deus. Tá? Mas se você tem o que eu tinha, palavra, ensinamento, escola dominical, teologia, ensino, então é um lugar para você poder crescer. É um lugar de investimento para você. Você não é visto, mas o importante é você ser visto, o importante é você crescer. É você aproveitar todas as oportunidades para você poder se encher. Bom, entenda. Recebe discernimento de Deus aí para poder entender o que Deus está falando com você nessa noite. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra. É o ensinamento que Deus tem para nós essa noite. Pergunta? Liberado.
Pode perguntar. Agora a hora é de vocês. Só perguntar, tá? Tá aberto. A paz do Senhor. Quem foi que abriu aí? O usuário do Zoom abriu. Só não consigo te ver. Você sabia que para ficar na sala de aula você tem que ter câmera? Você tem que abrir a câmera? Porque se você não abrir a câmera, você não pode ficar na sala da aula? É uma norma, você precisa abrir sua câmera. Seu vídeo, você precisa abrir. Alguém quer falar alguma coisa? Alguma pergunta? Não tem pergunta? Pode perguntar. A paz do Senhor, missionária, tudo bem? A paz do Senhor, minha querida, tudo bem? Pastor, missionária, referência assim, a senhora estava falando de a gente respeitar, né? É, eu tô tendo uma dificuldade muito grande que eu tô vendo assim com o meu pai, em perdoá-lo. E isso eu acabo sendo desobediente a Deus, Ou isso trava a mas sua vida. Isso impede eu, você de romper. eu não sei o que eu faço, porque eu, eu tento, mas eu sinto que tá aquela trava, sabe? Eu sinto que tem uma parede, assim. Aí eu Faz vejo um que tem, propósito de jejum e oração primeiro. tem isso comigo e Deus também, né? Quando Entendeu? você tem uma rejeição com o pai, acaba afetando com Deus também. Claro, afeta com a vida, com o fluir da vida. Né? Se você tem problema com quem quer que seja, isso limita você de crescer. É uma barreira, né? É um nível que você não consegue transcender. Você não pode ter problema com ninguém. Com ninguém. Ressentimento, rejeição, raiva, não importa o que aconteceu. Você tem que liberar a pessoa, porque quando você libera perdão, é você que fica livre. Então a pessoa pode não te liberar, pode eu não perdoo, não sei o quê, mas não tem a ver com ela, tem a ver com você. Então você precisa consagrar, fazer um propósito de oração. Né? Senhor, eu preciso. Entendeu? E tomar a decisão. Chegar lá e falar, pai, eu sei que a gente tem muitas diferenças, mas a gente precisa consertar isso aqui, pai. Eu quero te pedir perdão, me perdoa. E se ele falar que aceita ou que não, o importante é você sair livre. Assim, a sensação da liberdade do perdão é tão Verdade. poderosa, é outro nível. Você sai dali, assim, do lugar da restauração do perdão, para poder ser arremessado para novidades. Verdade. Tá? Consagra, clama, pede ao Senhor graça e toma atitude. Porque muitas coisas na sua vida não estão acontecendo por causa disso. Pode jejuar, pode orar, pode subir monte, descer vale. Se não liberar o perdão, se não consertar isso aí, não vai, não rompe. Entendi. A minha dúvida era Tá? essa. Precisa resolver isso aí. Mais alguém? Letícia. Tá escutando? Quem é a Letícia? Tá escutando? Sim, meu bem, a paz do Senhor. A paz do Senhor, boa noite. A paz do Boa Senhor. noite. Amém. Eu quero dizer que eu estou simplesmente assim extasiada pela aula de hoje de manhã e agora à noite. Ontem pela tarde eu fiz uma pergunta para o Senhor. Eu falei, Senhor, eu acho que eu estou seca. E aí, quando foi na aula hoje de manhã, você dando a aula, né?
E aí você falando que quando a gente aumenta o nosso nível de intimidade com Deus, com o Senhor, não é que a gente não sente, porém a gente não se desespera com aquilo que acontece, né? A gente consegue manter o equilíbrio, consegue olhar e raciocinar de uma outra forma, de um outro jeito para a situação e consegue resolvê-la sem desespero. Porque eu achei que eu falei, nossa, eu acho que eu tô seca, não é possível. Perguntei para Deus, eu falei, se eu tô seca, porque eu não me desespero, as coisas viram de ponta cabeça. Tá tudo virado de ponta cabeça e eu tô ali. Mas você não vai fazer nada? Vou, calma, eu vou fazer, mas não tá na hora. Mas você não. Não. E aí eu falei com Deus, eu falei, Senhor, eu acho que eu tô seca, só pode. Não, Eu falei, e aí eu fiquei extasiada hoje de manhã quando você falou. Eu falei, meu Deus, eu não tô seca, não. é Eu isso tô, aí. eu tô, eu tô num outro Está nível. E maturando, agora, né? Está alcançando estrutura, né? Isso é tremendo. isso, e agora à noite também era uma pergunta que eu tinha feito para Deus há muito tempo, né? Que eu via que esse questionamento, que quando eu fui para o ciclo de oração, quando eu me converti, eu também fui tratada da mesma forma, né? Pelo meu pastor, pela minha primeira dirigente. Ela falava que eu não tinha voz para cantar. Ah, você é burra, vai fazer aula de canto. Aí eu fui fazer teologia. Ela falou, mas a palavra mata, cuidado de você não matar. Então, assim, eu fui muito maltratada, né? E aí eu não entendia eu não entendia por que eu tinha sido tão maltratada. Elas não me chamavam para nada, elas não me queriam perto delas, e eu não entendia o porquê. Hoje eu entendi o porquê. Hoje eu entendi. Você E entendeu? Porque naquele. o que Deus vai colocar na sua mão, lá na frente, você vai passar por isso num outro nível. Entendeu? Com a sua Então, e aí mentalidade no 3.0. convicta do que você carrega. Então, no 3.3, você falou algo, né? Quando eu falei pela primeira vez, você falou algo de coisas que Deus iria fazer, né? E ela acabou de falar, né, que ela tinha um problema com o pai, contei, né, que eu tive aquela experiência com o Espírito Santo, eu liberei o meu pai, né, pedi perdão, liberei o meu pai, e as coisas começaram a acontecer na minha vida. E aí, Não foi? então, eu fui chamada, né, para levar uma palavra numa certa igreja, e eu via, é igual você falou, você falando, eu via direitinho, eu via os olhares de rejeição, e aí eu me mantive firme, com autoridade, convicta no que Deus tinha na minha boca. Você estava falando e eu vi a cena direitinho. E eu fiquei ali convicta, eu não balancei nem para um lado e nem para o outro, e hoje eu entendo por que eu passei por tudo aquilo. Hoje eu Tá consigo vendo? entender. E essa semana, essa semana, né, fazendo visita nos lares, então as irmãs já me conhecem, as irmãs vêm meio que assim, meio querendo assim me poldar. Entre linhas elas falam assim, ah, mas não fala isso, não fala aquilo. E aí eu simplesmente falo, eu vou falar o que Deus mandou eu falar. Eu não vou falar, eu não vou fugir do que Deus me disse. Ainda falei até essa semana, irmã, com cara feia ou sem cara feia, ela chorando ou não chorando. Eu vou dizer o que Deus mandou. Se Deus mandou, eu vou dizer. Se ela aceitar ou não aceitar, foi Deus que mandou, irmã. Eu não vou fugir. Então, assim, Deus me deu isso que você falou, essa convicção, essa estrutura, né? De que com cara feia ou sem cara feia, eu fico firme no que Deus está mandando eu fazer. E eu estou feliz por essa resposta de manhã e de agora à noite. Muito Glória a feliz. Deus. Isso aí, é que você está Glória a Deus mesmo. tá numa jornada, né? Nós estamos juntas desde o 3.0, Tô. né? E todo esse investimento que É, você tem feito na sua vida vai te levar a novos níveis, viu? Se prepara, minha amém, filha, para amém, ser um instrumento cheio da glória. Deus vai te usar com força. amém, 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 Amém? amém. Mas alguém quer Obrigada. falar, gente? Muito forte isso aí, né? Eu também tive que perdoar meu pai, né? Eu conheci meu pai no presídio. Eu tinha 18 anos de idade, chega aquele homem todo engravatado e eu achei que era advogado e era meu pai. Então, eu atribuí todas as minhas desgraças ao meu pai. Todas as decisões erradas que eu tomei na minha vida. Porque meu pai estava vivendo uma vida muito boa e largou minha mãe numa situação de desespero. Então, eu tinha ódio do meu pai, tinha raiva do meu pai. Mesmo depois de cristã, o senhor me dizia, Luciane, eu tenho tanto para fazer na sua vida, mas isso está atrapalhando você. Se você não perdoar seu pai, você vai morrer sem viver promessa. E pior, você vai entrar num desespero tão grande, porque você vai perder seu pai e você não vai ter tempo
você não vai ter tempo de liberar o perdão. Então o Senhor me disse, vai lá falar com seu pai. E eu fui, orei, jejuei, fui. Quando eu disse, pai, eu te perdoo, pai, me perdoa, a gente fez uma restauração, foi lindo. Ele entregou minha vida para Jesus e logo depois ele morreu. Então, se eu não tivesse liberado meu pai tinha morrido, eu com raiva dele, imagina como é que eu não ia estar hoje. Então, só quem perde é a gente, né? A gente tem que correr atrás disso aí. Bora lá, quem mais quer falar? Tá tudo certo? Ou quem mais quer falar? Oportunidade para tu, homem de Deus, mulher de Deus. Pode falar. Quer falar? Então vamos orar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Nosso Pai bendito e nosso Deus amado, Paizinho, nesta noite nós te louvamos, ó Deus, na mentoria coletiva, pela oportunidade maravilhosa que o Senhor nos proporcionou e tem nos proporcionado, Pai, de podermos estar perto de cada dia mais do propósito que o Senhor tem para com a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, a nossa gratidão a Ti, a nossa súplica é para que tudo que for falado, todas as palavras liberadas, o Senhor faça verdade em nós. Alinha nosso coração e a nossa mente para tudo que o Senhor nos ensinou. Nos ajuda a ser obedientes, a nos submetermos à Tua palavra e à Tua vontade, a nos conectarmos com as pessoas certas, para que possamos, então, Senhor, receber a chave do nosso ofício. Ó Deus, eu quero te pedir nesta noite, pelo poder do Teu Espírito, habilita-nos, Pai, para esta novidade que o Senhor tem para nós. O Senhor nos chamou, nos criou para um propósito, e nós não seremos plenos e nem realizados se nós não estivermos no centro da Tua vontade. Eu quero te pedir, Senhor, que haja um destravar, Pai, na nossa mente nessa noite, e tudo aquilo que bloqueia a nossa ação, nosso comportamento alinhado contigo, venha a ser desfeito, aniquilado, abolido, e que o inimigo perca as forças, Pai, de todo ataque que ele tem lançado na nossa mente, todos os pensamentos que são oposições contra as verdades da Tua palavra. Nós levamos cativo toda a mentalidade, toda a mente, a obediência de Cristo, para que o Senhor nos dê sabedoria, graça, plenitude. Oh, Senhor, eu te peço nessa noite, pelo poder do ensino da Tua palavra, que o Senhor possa nos dar sabedoria no Espírito, para nos tornarmos pessoas sábias, pessoas graduadas na excelência do saber da Tua palavra, porque é a Tua palavra, Senhor, que é a maior profecia, e nós amamos a Tua palavra. Senhor, eu quero te pedir nesta noite que Teu Espírito possa soprar dos quatro cantos da terra, trazendo vida, e tudo aquilo, meu Deus, que é morte, venha receber agora a palavra de vida. Tudo aquilo, meu Deus, que é depressão, que é tristeza, tudo aquilo, meu Deus, que leva a pessoa no âmago da alma a se sentir rejeitado, esquecido, abandonado, que ela possa ser convicta pelo poder do nome de Jesus, do que o Senhor Deus tem com a sua vida. Eu ministro nessa noite, Pai, a Tua palavra em cada coração de uma forma transcendente, nos levando a um novo nível, dando-nos capacidade de conhecimento, de sabedoria. Ser com o Teu povo, ó Pai, toma a frente, direita as veredas, os caminhos tortuosos, quebra as correntes de bronze, os ferrolhos de aço, tudo que atrapalha, que impede, seja removido nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. Os que estão comigo aqui ao vivo, os que vão ver esta aula depois, sejam todos tocados, abençoados, revestidos da alto da cabeça, a planta dos pés, fogo, brasa que sai do teu altar, fogo que queima, que tira tudo que é impuro, que limpa a mente, limpa o coração, limpa o ver, limpa as palavras da boca, converte, Senhor, faz a obra em nós e através de nós. Eu peço a Tua bênção nessa noite, Pai, confirma, dá um sono reparador, um sono cheio, meu Deus, de revelações, de conexões de cima. Ser com Teu povo, Pai, nós queremos nos tornar espirituais, para que possamos ter um nível maior de autorização para a autoridade. Eu ministro a bênção do Senhor nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o céu te abençoe e te guarde. Se Jesus não voltar, às 6 horas da manhã, nós temos um encontro ao vivo. Estamos falando aí sobre as armaduras, as pás da armadura. Hoje nós falamos sobre a couraça da verdade. Quer dizer, desculpa, o cinturão da verdade, né? E amanhã vamos continuar esse assunto aí, tá bom? Paz do Senhor, gente. Boa noite. Até amanhã.